Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos. Todas as terças-feiras, pontualmente às 8 horas, estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Mundial, aqui na Avenida Paulista, falando com você sobre medicina chinesa, homeopatia. Então, você que nunca me escutou, que está, por exemplo, no carro dirigindo aí no interior de São Paulo, que a antena da Rádio Mundial pega muito bem o fluxo da energia, das ondas, vai para o interior de São Paulo, bem audível. Então, muito prazer em recebê-lo no nosso programa. Hoje eu vou falar sobre homeopatia, né? Nós sempre estamos falando de medicina chinesa, mas hoje vai ser um programa todo da homeopatia. No Instagram, no meu Instagram dessa semana, nós vamos publicar dia a dia. Nós já começamos com rinite alérgica, o dia a dia da homeopatia, né? De que forma a homeopatia age no nosso corpo e como é o efeito do medicamento homeopático. Então, eu convido todos a terem a oportunidade de escutar o mecanismo de ação da homeopatia, que muitas vezes, infelizmente, é contestado, é dito que a homeopatia não serve para nada, que é uma aguinha que não funciona. Então, eu gostaria de explicar que a homeopatia foi criada por um médico alemão, Samuel Hahnemann, em 1870, então nós estamos falando aí de século XVIII, final do século XVIII, não que tenha sido ele o grande inventor, ele foi quem sistematizou, fez muitas experiências durante largo número de anos com indivíduos sadios. Então, ele pegava medicamentos da natureza, fazia diluições, bastante diluição em água e oferecia para esses pacientes experimentarem. Esses pacientes experimentavam e diziam e relatavam para o Dr. Hahnemann o que sentiam. E quando ele encontrava algum paciente com aqueles sintomas, ele dava aquele medicamento diluído e curava por semelhança. Nós temos um padrão de energia no nosso corpo. O nosso corpo é animado pela energia vital. O que é energia vital? Então, quando nós nascemos, quando nós somos fecundados, é um milagre da vida. Calcula-se que no momento da fecundação no organismo materno, o encontro do espermatozoide com o óvulo é um chute fortíssimo de energia, é uma explosão de energia. Aquela energia é tão forte que é comparada ao Big Bang de 14 bilhões de anos atrás. É um milagre da vida. Aquela quantidade de energia é suficientemente grande para desenvolver as primeiras células, as primeiras divisões celulares e desenvolver, através de uma inteligência cósmica, porque existe uma inteligência que organiza aquele padrão de células. Quando você vai estudar embriologia, as faculdades na área biológica, a maioria, né, odontologia, a medicina, a biomedicina, a psicologia, muitas vezes estuda a embriologia. E quando você começa a entender que existe desenvolvimento inteligente nas células, que existem folhetos embriológicos que dão origem a determinados sistemas do nosso corpo, e tem que haver uma energia maior que rege tudo isso. Então, quando eu tomei contato com a homeopatia, foi em 1988, pela primeira vez. Eu estava numa fase da minha vida já formada há 5 anos, me formei em 83, são 40 anos esse ano. Então, eu olhava aquela medicina que eu praticava como pediatra que era e me frustrava, porque eu estava tratando sintomas, eu não estava curando. As crianças voltavam com os mesmos sintomas, com muita frequência. Então, eu dava antibiótico hoje, dali a um mês, a mesma criança voltava com o mesmo tipo de doença. Então, o que é curar alguém?
É só dar antibiótico? E veja bem, eu não estou aqui criticando o uso do antibiótico, porque o antibiótico foi um avanço. A descoberta da penicilina em 1947 foi maravilhoso, né? Você poder eliminar bactérias, as pessoas morriam de infecções gravíssimas, né? Quantas pessoas morreram? Mas existe algo que faz a pessoa adoecer, algo na energia da pessoa que acaba fazendo com que ela desenvolva sintomas. Então, o que é essa energia? Essa energia chamada vital que o meu professor de homeopatia, no primeiro dia de aula, apresentou. É uma energia que anima o corpo. Da onde ela vem? Como ela passa? Como ela circula? Como ela se distribui? Como ela sobe? Como ela desce? Então, essa energia que anima o corpo, chamada energia vital, ela está no momento da fecundação. E ela sai do nosso corpo no momento que nós morremos, no nosso desencarne. Então, o nosso corpo ele é regido por uma energia, essa energia que comanda o nosso corpo, as funções celulares, as multiplicações celulares. Então, aonde entra a homeopatia? No momento onde a gente trata esse corpo com uma energia também semelhante a esse corpo. Então, é o semelhante curando o semelhante. Ah, mas isso só foi inventado por Samuel Hahnemann em 1870? Não. Cientistas anteriores falavam dessa energia. O próprio Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, o pai da medicina, definiu 2 tipos de tratamento, pelos antagônicos e pelos semelhantes. Então, é possível você tratar uma doença com analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios. Essa é a medicina do oposto. Então, a pessoa está inflamada, eu dou uma substância que desinflama. E como é que funciona a homeopatia? Então, uma pessoa está com uma inflamação, eu vou dar um medicamento altamente diluído, onde teoricamente não tem nada de química naquele frasco, mas tem um potencial de energia, e esse potencial de energia, por semelhança, por frequência magnética idêntica à frequência da doença, uma neutraliza a outra. É o semelhante curando semelhante e restaurando a energia vital. Sempre nós temos que lembrar, e agora a medicina mediúnica, a medicina do futuro, vai ser inteiramente baseada em energia. Hoje nós temos à nossa mão a energia da homeopatia, então nós ainda temos um frasco com bolinhas ou com líquido que é colocado em contato com a língua ou sublingual dos pacientes e essa energia passa para o corpo físico, para o corpo físico daquele paciente. Mas no futuro, já tenho lido muitos livros dessa medicina onde a energia vai ser passada para o paciente. E hoje nós temos aí vários médiuns de cura que tratam através da impostação de mãos e que fazem cirurgias espirituais importantes. Essa é a medicina do futuro. Os seres que nascerão, os futuros médicos, vão ser médicos que atuarão através da energia vital, através das mãos, através da força-pensamento. Como Jesus curava, se não fosse através da energia? Jesus, ele se comunicava com os pacientes e perguntava para as pacientes ou para a mãe de um endemoniado: você quer essa cura? Você crê? Você tem fé? E a energia do Jesus mais a energia do paciente ou da mãe, de quem estivesse pedindo ajuda, aquilo se transformava numa energia de cura. Então, hoje nós somos tão pequenos para entender de que forma nós podemos entender que energia cura. Então, a homeopatia, que já está aí há mais de 300 anos e que a medicina alopática, muitos médicos ou médicos alopatas aprovam a homeopatia, hoje ela é uma especialidade médica. Agora, uma pessoa que só tem um pensamento cartesiano, material, não vai entender o efeito da homeopatia.
E como você vai contestar o efeito de uma homeopatia numa criança? Ou você vai contestar o efeito de uma homeopatia num animal que se cura? Porque você pode dizer que a homeopatia curou aquele adulto porque ele teve uma crença, ele acreditou e que por isso mudou o padrão e ele se curou. Mas não é porque a homeopatia funcionou, é ele que creu e se curou. Mas não é verdade. Porque uma criança é inconsciente do que está tomando, um animal idem, e eles se curam. Então, eu estou aqui dizendo que a homeopatia, que inicialmente muitas pessoas se tratam com homeopatia fundamentalmente para doenças muito simples, como uma rinite, uma bronquite alérgica, uma gastrite. Nós hoje avançamos numa homeopatia onde nós estamos tratando pacientes lesionais graves. O que é um lesional grave? É uma doença autoimune, uma doença degenerativa, um Alzheimer, um câncer. Então, nós temos hoje já pesquisa suficiente no Brasil para atuarmos nesse nível de doenças graves. Sempre procurando. Sempre, todo homeopata, ele vai fazer uma pesquisa, uma longa anamnese, tudo para o homeopata interessa. Se o sono é bom, se não é bom, a alimentação, como ele se sente diante das dificuldades da vida, que tipos de dificuldades geram que tipos de experiências emocionais, tudo isso é importante. Se ele é calorento, é friorento, se gosta mais de doce ou de salgado, ou de ácido, ou de amargo, quais são as preferências? Qual é a qualidade do sono? Quais são os seus sonhos? Tudo isso faz parte de você, a sua energia. Então, a homeopatia, ela vem recolhendo cada um desses sintomas para escolher um remédio chamado remédio de fundo. O remédio mais semelhante à pessoa. O remédio capaz de organizar essa tal energia vital que entrou nesse corpo e animou esse corpo no momento da fecundação. E que essa energia foi dada pelo pai, pela mãe e por uma força maior que vem de Deus, na minha opinião. Uma energia organizacional perfeita e inteligente. Então, ou vocês acham que o futuro da medicina daqui a 100 anos é só remédio, 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 remédio? Não, gente, é energia, é manipulação de energia. É você materializar até através de ectoplasma, de pessoas que doam ectoplasma, órgãos. A medicina do futuro eu vejo nesse nível de materializar um fígado, de materializar um rim, qualquer órgão que esteja doente, quando é necessário. Nós temos que entrar nesse processo. Então, quando você fala hoje que a homeopatia não serve para nada, que é tudo uma enganação, que tem pessoas aí que não conhecem profundamente a homeopatia, que pede até para tirar a homeopatia do Conselho Regional de Medicina como uma especialidade médica, sendo que países avançados do mundo usam a homeopatia para os seus dirigentes, reis e rainhas, etc. A Rainha Elizabeth se tratava com homeopatia, morreu com mais de 90 anos. Morrer nós vamos, o nosso corpo envelhece. Mas nós não podemos morrer em equilíbrio, com saúde. Nossa, doutora, que estranho morrer com saúde. Claro, morrer com saúde é o que todo mundo quer. Eu estou vivendo muito bem, obrigado, e um dia eu apago. Por quê? O meu coração vai parar. Eu vou embora. Então, hoje a gente tem a oportunidade de lidar com a homeopatia por uma simples rinite alérgica. Então, tem medicamentos homeopáticos muito eficientes para esses sintomas corriqueiros. Mas se nós não notarmos quem é aquela pessoa, não identificarmos o seu emocional, a maneira como ela lida com a vida, a rinite alérgica, esse tratamento homeopático vai funcionar como um antialérgico alopático. Nós temos que ver além da rinite alérgica. O que significa aquela rinite alérgica? Significa que ela tem um contato com a natureza ao redor dela, com pessoas ou ácaros ou poeiras, ou seja o que for, que está modificando a energia vital e não está indo para um lado de cura, mas para um lado de doença.
Então, é tratar o ser humano como um todo, não só tratar a rinite alérgica, mas tratar o emocional. E quando a gente fala de emocional, a gente fala de corpo, de corpos de energia. Então, nós temos aí o corpo físico, o duplo etérico. Esse corpo duplo etérico é uma camada de energia que contorna o nosso corpo físico e que morre com a gente. Então, quando nós paramos de respirar, a última expiração da vida, a morte, nós vamos desintegrar, porque não existe a tal energia vital que dá impulso às nossas células, então o nosso corpo morre. E junto com ele o nosso duplo etérico. É como se ele fosse uma forma. Quando o bebê vai formar-se no útero da mãe, primeiro se forma o duplo etérico e depois a fecundação acontece e o desenvolvimento do corpo físico. Então, o corpo duplo etérico, uma homeopatia de baixas dinamizações, uma homeopatia numa dinamização CH6, 12, 30, ela vai tratar o corpo físico e o duplo etérico. Só que depois do duplo etérico, nós temos o perispírito. Depois nós temos o corpo emocional, o corpo mental, os corpos espirituais. Nós somos corpos de energia. Nós não somos só o corpo físico. A doença não começa no corpo físico. Você é picado por um mosquitinho da dengue. Tudo bem, ele injetou a doença no seu corpo, mas isso não quer dizer que você vai adquirir dengue, só se o teu corpo energético estiver enfraquecido, a tua imunidade estiver baixa e não for capaz de combater aquela agressão que veio de fora. Pessoas que têm, por exemplo, eu cansei de ver, eu vivi muito a época do HIV, que foi final dos anos 80, todos os anos 90, foram 10 anos de pessoas morrendo. Eu levei 2 pacientes que antes existia o coquetel só na homeopatia, e são vivos até hoje. Por quê? Não adoeceram. Eles tinham um sistema imunológico sadio, eles tinham uma mente sadia, eles tinham uma força vital que o vírus não conseguiu atingir. Então, quando você vai fazer um tratamento homeopático, você vai fazer uma reestruturação dessa energia vital doente, desse corpo vital, desse duplo etérico doente. Outra coisa que eu gostaria de falar, da parte espiritual nossa, né? Eu tenho visto essa visão. A gente, veja bem, 40 anos de formada, o mestre que me ensinou, o doutor Saulo, a pessoa entra no consultório e a gente está vendo o corpo físico e já está vendo o duplo etérico. Por quê? Você desenvolve essa capacidade, é treino. Todos nós somos capazes de ver. É o que eles chamam de aura. Aquela parte da aura mais perto do corpo físico. E eu vejo, assim, pessoas que têm mediunidade, que depois eu confirmo na íris, no exame da iridologia, esse corpo duplo etérico, ele é todo cheio de buraquinhos. Quanto mais mediunidade, e uma mediunidade não controlada, sem experiência, uma imunidade não estudada, você vê aqueles buraquinhos. Então, é aquela famosa pessoa esponja, que tem uma mediunidade, que não tem conhecimento, não quer aprender a controlar, não estuda, não sabe nada e que chega nos ambientes e fica passando mal, bocejando, com a carga energética. De repente a pessoa está bem, entra num ambiente e tem esse corpo duplo etérico todo vazado e ela acaba captando como se fosse uma esponja, ela suga a energia. Todos vocês sabem que existe energia. Quantas vezes está tudo bem na sua vida e você começa a se sentir entristecido e não sabe por quê, não tem motivo nenhum e você está ali naquela tristeza? Então, a homeopatia, eu estou querendo dizer o seguinte, que a homeopatia ela não trata só o corpo físico, ela vai tratar o duplo etérico, ela vai tratar o perispírito, ela vai tratar o corpo mental, o corpo emocional, os corpos espirituais, ela tem condição de te proteger até espiritualmente.
Dependendo do tipo de diluição, porque o medicamento homeopático ele é diluído muitas vezes em água e succionado 100 vezes à mão, e você cria um campo magnético, um campo de energia eletromagnética. Esse campo de energia eletromagnética é muito sensível, por isso que hoje em dia, com 4G, 3G, 5G, Wi-Fi, telas de computador, televisão LCD, antenas de rádio e TV nas cidades, isso rouba a energia do frasquinho da homeopatia. Por isso que a gente recomenda guardar homeopatia e florais no que a gente chama de gaiola de Faraday, que é um sistema fechado de metal onde essa energia eletromagnética não ionizante não consegue penetrar e sugar a energia do frasco. Então, a gente recomenda colocar dentro de uma lata. As farmácias de homeopatia têm latas individuais, onde você guarda o seu frasquinho. Aí você pode botar na bolsa, com o celular, deixar em qualquer lugar da sua casa que não vai estragar. Mas, se não tiver numa lata de metal, vai estragar com certeza. Em 30 dias não tem efeito a medicação. Tamanha quantidade de energia que nos rodeia. Outro dia eu estava conversando com um engenheiro de telecomunicações e falou, doutora, nós deveríamos morar em gaiolas tipo tela de galinheiro. Em cima, embaixo, dos lados, uma tela de galinheiro, nós estaríamos protegidos dessa energia eletromagnética não ionizante. Por isso que eu sempre falo, cuidado para dormir com o celular na cabeceira, coloca no modo avião. Ah, mas o meu celular é despertador. Não faz mal, o modo avião continua funcionando despertador. As pessoas hoje dormem com o celular embaixo do travesseiro. Isso é muito perigoso. É uma energia muito, muito forte. Que pode levar a lesão celular, cerebral, etc. Ainda bem que hoje a gente não usa muito o celular no ouvido como usávamos há anos atrás. É tudo no WhatsApp, mensagem, isso é melhor. Jamais colocar o celular no coração, no bolso do lado do coração. Jamais fazer isso. Isso é muita energia. O coração é elétrico. O funcionamento do coração é elétrico. Existem estímulos elétricos. Então, gente, a homeopatia veio para contribuir e nós estamos crescendo. Eu estou com afinco escrevendo o meu segundo livro, já estou escrevendo há mais de um ano, porque eu quero dar detalhes do que é a homeopatia, dos efeitos da homeopatia, principalmente o foco maior nas doenças graves, no câncer, por exemplo. Então, nós temos aí a homeopatia comprovadamente que atua com aquela aguinha inofensiva, que todo mundo fala que não funciona, atua no sistema imunológico, atua na parte hormonal do corpo, atua no seu corpo emocional, atua no seu corpo físico, perispiritual, no corpo emocional, no corpo mental. Então, quanto mais você dilui uma substância homeopática, mais ela fica sutil e mais semelhante aos corpos sutis do teu campo áurico. Então, é uma medicina do futuro, gente. Ah, mas tem que acabar com a homeopatia. Nunca vão conseguir. Porque a homeopatia, eu diria que hoje em dia é muito primitiva, perto do que eu vislumbro. E tenho certeza que será uma medicina que eu não vou conhecer. Eu não estarei aqui para ver. Mas a medicina do futuro é uma medicina energética. Ou vocês acham que o nosso corpo físico aguenta tanto medicamento? Tantos pacientes que chegam no consultório com altas doses de medicamento, totalmente intoxicados. Olha que maravilha, nós podemos nos curar futuramente só com a energia que os médiums, só os grandes médiums conseguem manipular hoje. Então, gente, a homeopatia é uma alternativa sólida de tratamento, sim. Se você tem uma doença que você não consegue curar, uma dor, um reumatismo, uma rinite, uma asma, uma depressão, qualquer coisa, uma síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, uma dor no pé, você pode se tratar com homeopatia e ficar muito surpreso com os efeitos.